Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesta sexta-feira, nesta tarde de sexta-feira, eu glorifico a Deus porque Deus é muito bom, Ele é maravilhoso, grande, lindo. E eu louvo a Deus porque o Senhor é bom, é maravilhoso. E eu sou o professor Nelson, o pastor Nelson. Eu quero falar aqui um pouco sobre a história da igreja, né? E falar mais sobre a igreja perseguida. E a história da igreja, desde o seu surgimento, desde o seu nascimento até o presente momento, ela tem passado por várias situações, várias dificuldades, e nós temos aí a pré-existência da igreja, que já estava no plano de Deus, no coração de Deus. Temos a igreja apostólica, as perseguições, a igreja imperial, a igreja na Idade Média, da Reforma, e a igreja atual. Quando nós falamos na origem da igreja, nós observamos que essa igreja ela já estava na mente de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então observem que essa eleição, essa escolha já estava na mente de Deus. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Observem, antes da fundação do mundo. Quer dizer que a igreja foi inaugurada lá, então? Não, gente, a sua pré-existência, na realidade, já estava no coração de Deus. O plano de Deus já estava traçado numa eternidade passada. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo. O cordeiro também, que foi morto, né? Antes da fundação do mundo, já era, na realidade, conhecido do Pai. Em uma ordem lógica, nós podemos, na realidade, admitir que Deus fundou a sua igreja, Jesus Cristo formou a igreja, e o Espírito Santo trouxe a confirmação, cuja inauguração aconteceu no dia de Pentecostes. Sigam-me aí, compartilhem. E Efésios 3:9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. Veja, esteve oculto em Deus, esteve no plano de Deus, e a igreja, então, antes que era algo oculto, veio a ser revelada através de Jesus Cristo, através do ministério de Jesus. E a expressão oculta em Deus indica que a igreja esteve na mente de Deus, no coração de Deus. E essa igreja teve a sua história como um movimento de um alcance super fenomenal, sobrenatural, numa manhã de Pentecostes, em uma reunião de 120 seguidores de Jesus. Eles estavam orando no cenáculo e de repente apareceu sobre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Nós vemos ali a manifestação da glossolalia.
E o Pentecoste, ele teve um efeito realmente tremendo. A mente dos discípulos foram iluminadas, foram esclarecidas, eles vieram a compreender que o reino de Deus não era na realidade um reino político, mas um reino espiritual, e eles deveriam viver nessa submissão ao Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. Aí nós temos em Gálatas capítulo 4, o versículo 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nós vemos aí a Palestina, cuja posição geográfica privilegiada ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito, a Mesopotâmia, a Arábia com a Ásia Menor. E vemos por isso a igreja descrita no Velho Testamento, uma área que foi cobiçada e invadida por vários imperadores. A língua que predominava naquela época era o grego, uma língua universal, apesar do Império Romano ser realmente o império que estava ali na pompa, dominava de uma forma tremenda. E aí nós vemos aí uma união que realmente acontecia, um só governo, e boa parte do mundo era conhecido. Era um governo de paz, um governo de prosperidade, e as cidades estavam aí em progresso. Viajar era realmente uma situação bem complicada, porque não havia realmente estradas pavimentadas. O mundo era difícil, né? Havia muitas religiões, muitas filosofias, e a religião dos romanos era realmente, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos que eram conquistados. Havia no mundo um vazio espiritual. O mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. Era justamente um momento em que o povo necessitava de algo diferente. Por isso diz a plenitude do tempo. Não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão. Mas aí nós vemos os pensamentos de Deus, o propósito de Deus, chegando através da encarnação do Verbo, que era Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo. Temos assim a igreja surgindo, né? Eclodindo em um período de muita busca. E a igreja apostólica, nós temos a igreja desde a ascensão de Cristo, 30 AD, até o final do século 100 a.C. Essa igreja ela teve um crescimento fenomenal, um crescimento extraordinário, maravilhoso, e através desse crescimento nós vemos aí os motivos que fizeram a igreja crescer. Vemos em Atos capítulo 6, da palavra, e em Jerusalém havia uma multiplicação do número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Em Atos 5, e versículo 14, fala que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Cada dia havia o crescimento da igreja, porque a igreja era uma igreja que buscava a presença de Deus, uma igreja que orava, e os motivos que fizeram essa igreja ter essa grande expansão, esse grande crescimento, é que os apóstolos, eles ensinavam, eles pregavam
perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Havia muita oração, havia temor. Sinais, milagres, era algo totalmente constante que acontecia na vida da igreja. Muita alegria, muito temor e muita sinceridade. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. E era uma igreja pentecostal, era uma igreja batizada com o Espírito Santo, que tinha o poder de testemunhar a palavra de Deus, e os milagres eram algo que acontecia todos os dias. E essa igreja, em Atos capítulo 2, versículo 4, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Aí vemos uma perseguição que já tem início com a morte de Estevão. E a igreja de Jerusalém ela foi sendo espalhada, né? Dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco, outros até Antioquia. E por qual motivo aconteceu justamente a perseguição? Em Marcos capítulo 6, versículo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura. A partir da perseguição, os discípulos, os cristãos foram espalhados, mas eles não cessavam de pregar a palavra de Deus, testemunhavam do poder de Deus, das maravilhas de Jesus. Mas foi um período em que a igreja, a geração do primeiro século, que vai justamente dos anos 60 ao ano 100, que nós podemos denominar isso aí de era sombria, porque houve muita perseguição. Temos aí a perseguição sobre Nero. Nero chegou ao poder em 54 e todos os que se opunham à verdade, à sua vontade, todas as pessoas que não o consideravam como um Deus, né? Como o Senhor, ou morriam ou recebiam ordens para se suicidar. Assim as coisas estavam nesse período do ano 64 AD, que aconteceu o incêndio em Roma, e diz a história que foi Nero que colocou fogo em Roma. No entanto, os cristãos foram acusados, né, de terem incendiado Roma. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados desse incêndio e moveu contra eles uma perseguição muito grande. Milhares de cristãos foram perseguidos, foram mortos. Muitos serviam de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateado fogo, né? Outros foram vestidos com peles de animais, jogados para os cães famintos, e nesta época morreram Pedro crucificado em 67, Paulo que foi decapitado em 68, Tiago apedrejado depois de ser jogado no alto do templo. E nós vemos aí a perseguição também sobre Domiciano, no ano 81, que sucedeu ao imperador Tito, que invadira e destruíra Jerusalém no ano 70. E com a destruição de Jerusalém, Domiciano ordenou que todos os judeus deviam enviar a Roma as ofertas anuais. E essas ofertas eram enviadas a Jerusalém. Antes, por sua vez, eles não obedeceram. E aí houve uma grande perseguição. E diante dessa situação, milhares de cristãos foram mortos, principalmente em Roma e na Itália. É nesse período que nós vemos João, que vivia em Éfeso. Ele foi preso, ele foi exilado para a ilha de Patmos, e foi justamente na ilha de Patmos que João recebeu a grande revelação do livro de Apocalipse. Aí nós temos as perseguições imperiais, e esse período vai da morte do apóstolo João, no ano 100 AD, até o edito de Constantino, no ano 313 AD.
E vemos aí o maior destaque na história da igreja nesse momento foi, sem dúvida, as perseguições realizadas pelos imperadores romanos. Essas perseguições duraram até o ano 313 AD, quando Constantino, que foi o primeiro imperador romano, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja. E no início do segundo século, os cristãos já estavam radicados em todas as nações e alguns creem que se estendia até a Espanha e Inglaterra. E nós temos as perseguições, né? A igreja perseguida. Essa igreja perseguida foi uma igreja que sofreu muito. Esse termo, igreja perseguida, pode ser representado de várias formas, dependendo do contexto histórico, cultural. E no contexto cristão, a igreja perseguida refere-se à comunidade cristã que enfrentou hostilidade, que enfrentou discriminação, especialmente durante o período da Igreja Apostólica e a Idade Média. Essa perseguição foi fortíssima, distinta. Os cristãos recusavam adorar os deuses romanos ou o imperador, como no caso Nero, como eu já citei. E a natureza missionária do cristianismo é que ela proclamava a verdade de Deus, né? Proclamava um único Deus, rejeitava qualquer forma de atividade que viesse a denegrir a divindade do Senhor Deus. No entanto, a igreja perseguida também pode se referir a denominações cristãs que enfrentam perseguições e discriminação devido às suas crenças. Nós vemos hoje, né, a igreja perseguida fundada por Joseph Smith em 1830. E essa denominação, ela enfrentou perseguição e discriminação durante muitos anos, sendo vista como uma ameaça à ordem estabelecida e à religião tradicional. A perseguição da igreja perseguida teve consequências significativas para a história da igreja e para a própria história da religião, incluindo a migração forçada para Utah em busca de segurança e liberdade, no caso dessa igreja aí citada, né? Mas não é essa a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que nós estamos falando. A igreja que nós estamos falando é uma igreja que realmente não teme a perseguição. E essa igreja, ela enfrentou muitas dificuldades, e nós podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, de oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas ou religiosas. E de acordo com a missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos aumenta cada vez mais em todo o mundo. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Cristo, por pregar a palavra de Deus. Haja vista que existem alguns países que as pessoas não podem falar no nome de Deus, não podem estudar a Bíblia, não podem carregar a Bíblia. E nós vemos essa igreja, ela perseguida durante o ministério de Jesus. Podemos afirmar que no Antigo Testamento, os servos de Deus sofreram bastante perseguições, mas a prisão, condenação e morte de Jesus foram resultados das perseguições por parte das autoridades religiosas em Jerusalém. Apesar de que essa morte de Cristo na cruz do Calvário, ou toda a história de Jesus, toda a perseguição a ele, também estava no coração de Deus, né? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas nós podemos afirmar que as perseguições à igreja começaram muito antes do ministério de Paulo. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar. Marcos capítulo 11, o versículo 18. E durante o ministério de Cristo aqui na terra,
Jesus, ele falou aos discípulos que eles iriam sofrer perseguições. Essas perseguições, então, alcançou os discípulos de Cristo. Já em seu primeiro discurso público no ministério de Cristo, Jesus mencionou essas grandes perseguições, o que aconteceria com seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, capítulo 24, versículo 9, Marcos 10, 29 e 30. E Jesus, ele deixou bem claro: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vocês serão açoitados nas suas sinagogas e sereis conduzidos até a presença dos governadores, dos reis, por causa do meu nome. Jesus avisou aos discípulos. A igreja de Jerusalém surgiu, então, nessa perseguição, a perseguição empreendida contra os apóstolos Pedro e João, após a cura do coxo na igreja, né, na porta da igreja formosa. Os apóstolos foram presos pelos saduceus e pelo sinédrio, e Lucas destaca muito bem sobre isso, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aí, além do encarceramento, os apóstolos foram ameaçados para que eles não anunciassem mais o nome de Jesus, para que eles não pregassem, porque o que estava acontecendo era muito milagre, era muita coisa boa acontecendo, mas essa perseguição aí começa realmente na vida dos apóstolos, e nós vemos Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, foi um servo de Deus que ele suportou com muita sabedoria, mas Atos capítulo 6 mostra que ele se tornou vítima de mentiras, de subornos e de falsas testemunhas. E a perseguição era geral e alcançava a igreja em Jerusalém. A igreja foi realmente dispersa, mas estava no plano de Deus para que essa igreja pudesse realmente anunciar o evangelho. O Senhor Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Eles foram justamente perseguidos, e estava também no plano de Deus, porque assim a igreja se expandia. Podemos perceber que a perseguição está entrelaçada com a origem da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles foram perseguidos, e a perseguição, vemos essa perseguição também no auge aí, empreendida por Saulo de Tarso, que tornou-se um símbolo de perseguição à igreja, mas ele, como fariseu fanático, ele acreditava que a missão dele, que o objetivo era acabar com a fé cristã, mas, no entanto, isso não aconteceu porque ele teve um encontro com o Senhor, ou seja, o Senhor teve um encontro com ele, mostrando para ele realmente quem era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vemos as perseguições, aí durante a primeira viagem missionária, do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é descrito o início da primeira viagem missionária, e nessa ocasião, Paulo e Barnabé, eles foram separados pelo Espírito Santo, né? Saulo e Barnabé, e quando Paulo se converteu, na realidade, Saulo mudou para Paulo, não é que houve essa mudança. Aí nós temos Saulo e Paulo, nomes, né? De acordo à origem, de acordo à localização. E as primeiras oposições vieram acontecer em Antioquia da Psídia, em Atos 13 e 14, e o texto bíblico destaca: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. E na cidade de Icônio, houve aí um alvoroço promovido pelos judeus e uma tentativa de apedrejamento que obrigou os missionários a fugirem para a cidade de Listra. Atos capítulo 14, versículos 5 ao 6. Em Listra, essa perseguição foi aumentando, foi se intensificando, tanto que Paulo, ele
apedrejaram a Paulo, né, o arrastaram para fora da cidade. E Atos capítulo 4, 19, cuidando que estava morto. Essa viagem foi uma viagem de muita tribulação. Nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, marcada por grandes perseguições também na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo foi preso e açoitado, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança. E em Tessalônica houve uma grande agitação que forçou a fuga dos missionários. Em Bereia, nós vemos os judeus indo de Tessalônica, foram até a cidade para causar problemas. Atos capítulo 17, 13 ao 14. E em Corinto, Paulo ele foi conduzido para Antigálio, procônsul de Acaia, e a intenção dos judeus era justamente condená-lo em tribunal romano. Mas o plano não aconteceu, não se realizou, o plano foi frustrado. E as perseguições continuam durante a viagem missionária, sob diversos aspectos. Foi um período muito importante na vida de Paulo. O objetivo da terceira viagem era visitar as igrejas para dar um fortalecimento, para dar um ânimo às igrejas. E durante essa viagem, um grande tumulto foi causado por ourives que se sentiam economicamente ameaçados, porque isso aconteceu na cidade de Éfeso. Grandes milagres ocorreram ali. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, Atos capítulo 19, versículo 11. E essa viagem terminou justamente com a prisão de Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 27 ao 36. E houve também uma conspiração para matá-lo. E por fim ele foi enviado para guardar o julgamento, né? Enviado a Roma, Atos capítulo 24, versículo 28. As diversas áreas da perseguição da igreja, na atualidade, nós observamos uma perseguição jurídica e institucional, autoridades, jornalistas, intelectuais, professores, artistas, muitas vezes exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar seus valores, suas opiniões, seus princípios, suas doutrinas, e nós vemos frequentemente a violação dos direitos humanos básicos, como o direito à liberdade de expressão. E nós vemos a igreja sendo perseguida. A igreja era perseguida, e nós vemos a perseguição ideológica e moral. A perseguição moral se caracteriza justamente pela perseguição dos princípios cristãos, dos valores cristãos, né? Nós vemos uma perseguição cultural, uma perseguição acadêmica fortíssima, avançando cada dia. Perseguições físicas em vários lugares, em vários países. Há inúmeros relatos de perseguições violentas à igreja em várias partes do mundo, onde os cristãos são martirizados, são destruídos, missionários são forçados a trabalharem arduamente, né? Mas essa igreja ela continua firme, ela continua defendendo a sua fé, ela continua sendo perseguida. Não é realmente fácil. E nós vemos, então, queridos, essa igreja perseguida desde o início, e os perseguidores, vamos voltar um pouquinho agora, falamos sobre Paulo e tal, e inserimos Paulo nessa história, mas nós temos, quando falamos da igreja perseguida, nós temos o imperador Trajano, em 98 a 117 AD, que estabeleceu a lei que sendo cristão acusado de qualquer coisa, e não negar a fé, será castigado, não tendo acusação, então será livre, né? Mandava crucificar e lançar as feras. O imperador Adriano, em 17 a 138, ano Domini, morreu em agonia, gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Nós temos o imperador Marco Aurélio, 161 a 180 AD, mandava decapitar e lançar as feras, além de possuir boas qualidades como homens e governante justo, contudo foi acérrimo perseguidor aos cristãos. Ele opunha-se, pois aos cristãos, por considerá-los inovadores. Milhares foram decapitados, devorados pelas feras na arena. Os imperadores foram considerados como bons imperadores, mas nenhum cristão podia ser preso sem culpa, definida e comprovada. Contudo, quando se comprovava acusações e os cristãos se recusavam a retratar-se,
os governantes eram obrigados a pôr em vigor a lei que eles executaram, né? E nós temos o imperador Severo, em 193 a 211 AD, que mandava decapitar e lançar as feras. E aí iniciou-se uma terrível perseguição que durou até a sua morte em 211 AD. Ele possuía uma natureza mórbida e melancólica, era rigoroso na sua execução da disciplina e foi muito cruel. Nós temos Décio, o imperador Décio, em 249 a 251 AD, e Décio observava com inveja o poder crescente dos cristãos, porque os cristãos, eles cresciam, e via as igrejas cheias enquanto os templos pagãos estavam desertos. E por consequência disso, mandou que os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar a religião. E quem renunciasse recebia um certificado que não renunciava era considerado criminoso e conduzidos às prisões, né? E sujeitos às torturas mais cruéis. Temos o Diocleciano, em 305 a 310, a última e mais sistemática e mais terrível de todas as perseguições que aconteceu nesse governo. Uma série de editos determinou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, todos os templos construídos em todo o império durante meio século fossem destruídos, e todos os pertencentes às ordens clericais fossem presos. Ninguém seria solto sem negar o cristianismo. Pena de morte para quem não adorasse aos deuses estabelecidos da época. Prendiam os cristãos dentro dos templos e depois ateava fogo. Consta que o imperador erigiu um monumento com essa inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. E os principais mártires, nós temos Inácio, provavelmente discípulo de João, bispo em Antioquia, que foi condenado do ano 107 AD por não adorar outros deuses. Ele foi morto como mártir, lançado para as feras no anfiteatro romano, no ano 108 ou 110, enquanto o povo festejava. Ele estava, na realidade, disposto a ser maltratado, a ser martirizado, pois durante a viagem para Roma ele escreveu cartas às igrejas, manifestando o desejo dele não perder a sua honra de servir ao Senhor, ou de morrer por seu Senhor. Temos Policarpo, bispo em Esmirna, na Ásia Menor, morreu no ano 155, e ao ser levado perante o governador, instado para abandonar a fé e negar o nome de Jesus, ele disse o seguinte: 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderei eu agora negar o meu Salvador? Policarpo, ele foi queimado vivo. Temos também Justino, o mártir, que era um dos homens mais competentes daquela época, do seu tempo, e um dos principais defensores da fé. Seus livros, que ainda existem, oferecem valiosas informações sobre a vida da igreja nos meados do segundo século. E o seu martírio aconteceu em Roma no ano 166. Os efeitos na realidade da perseguição é que as perseguições produziram, né? É uma igreja pura, uma igreja firme, uma igreja conservadora. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, como acontece na época atual. Mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, né? E te daria a coroa da vida. A igreja multiplicava-se cada dia, as perseguições cresciam com muita rapidez, por isso nós falamos na era sombria da igreja, mas nessas perseguições é muito importante que, apesar de considerarmos as perseguições o fato mais importante da história da igreja, no segundo e terceiro séculos, contudo, fatos aconteceram maravilhosos. O cânon bíblico, que os escritos do Novo Testamento foram terminados, entretanto, a formação do Novo Testamento, com os livros que o compõem como cânon, são
não foi imediata. Alguma igreja acreditava somente que há alguns livros como inspirados e outros livros diferentes. Mas aí nós vemos os livros do Novo Testamento, tal como nós usamos hoje, que tiveram uma grande proeminência, né? O crescimento e expansão da igreja foi a causa justamente da organização, a disciplina, a perseguição. Não desuniu a igreja, mas uniu muito mais, e eles se uniam, eles se organizavam, e apareceram as seitas, a necessidade de se estabelecer os artigos de fé, as autoridades eclesiásticas. Outra característica desse período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Não era apostólica a fé do coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período em que agora a igreja, nós focalizamos, a fé gradativamente era passar a ser mental, era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso, inflexível das doutrinas. Aí nós vemos aí o credo dos apóstolos. Nessa época surgiram 3 escolas teológicas: a escola de Alexandria, outra na Ásia Menor e outra na África. E os maiores vultos da história do cristianismo passaram justamente por essas escolas. Nós temos Orígenes, Tertuliano e Cipriano. E seitas, heresias vão surgindo com o desenvolvimento da teologia, desenvolveram-se também as seitas, as heresias foram acontecendo na igreja cristã. Nós vemos aí os gnósticos, do grego gnosis, que significa sabedoria, conhecimento, acreditavam que Deus Supremo é Espírito absoluto e causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má, por ser inferior a Jeová, né? Que é Jeová, por ser inferior, que é Jeová. E o propósito, então, é escapar desse corpo que aprisiona o espírito. E além de chegar aí à libertação, é necessário que venha um mensageiro no reino espiritual. Cristo, portanto, não era matéria, possuía somente a natureza divina. Isso segundo os gnósticos. Vejam que eu estou trazendo uma sequência, né, de ensinamento, mostrando a igreja perseguida, o surgimento da igreja no plano de Deus, a igreja perseguida, o sofrimento da igreja. Mencionei coisas atuais da igreja, as heresias da igreja. Aí nós temos aí também os ebionitas, que do hebraico significa pobre. Eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Eles rejeitavam as cartas paulinas, eram considerados como apóstatas pelos judeus não convertidos. Temos também os maniqueus, de origem persa, foram chamados por esse nome em razão do seu fundador ter o nome de Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas, da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitava Jesus, porém criam que em um Cristo celestial, né? Aí vemos a igreja imperial, que nós falamos nessa igreja imperial, nessa igreja que desde o edito de Constantino, 313 AD, até a queda de Roma em 476 a.C. Aí no ano 305 nós vemos Diocleciano, que abdicou o templo imperial. A religião cristã era terminantemente proibida e aqueles que professassem o nome do Senhor eram castigados, é o que nós falamos, né? E nós temos aí, nesse período dessa igreja imperial, 2 grandes nomes, Magêncio e Constantino. Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa, com os seguintes dizeres: por este sinal vencereis. Constantino ordenou que os seus soldados empregassem para a batalha símbolo que se conhece como labarum, o que consistia na superposição de 2 letras gregas, X e P. E essa batalha travada sob o nome Milvio, Constantino venceu o exército de Magêncio e este morreu afogado, caindo nas águas do rio. Após essa vitória, Constantino fez uma aliança com Licínio e posteriormente com Maximínio, os outros 2 pretendentes à coroa. Em 323 nós vemos Constantino aí alcançou o seu posto máximo de imperador. E foi nesse período aí os templos pagãos eram mantidos pelo Estado,
Mas Constantino se converte ao cristianismo e passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. E o domingo justamente foi proclamado como dia de descanso e adoração, como se vê do reconhecimento de Constantino como religião preferida, e surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo como para a igreja. Foi nesse período que o sábado, né, foi mudado para o domingo, porque o sábado é bíblico, é o dia de descanso, mas foi Constantino quem mudou. Aí nós vemos aí o povo, tanto o povo como a igreja, as perseguições acabaram, a crucificação foi abolida, os templos foram restaurados, muitos templos foram construídos, o infanticídio foi reprimido, a luta de gladiadores foram proibidas. E aí nós vemos esses triunfos aí proporcionando alguma coisa boa. As igrejas mantidas pelo Estado, iniciou-se as perseguições aos pagãos, ocorrendo assim muitas conversões falsas, conversões que não eram reais, né? E aí, gente, nós temos muitas controvérsias que surgiram também nesse período, isso nós estudamos muito em história da igreja, e grandes nomes, grandes vultos da igreja, Atanásio, ativo defensor da fé, Ambrósio, Atanásio foi de 296 a 373, Ambrósio 340 a 397, João Crisóstomo 345 a 407, Boca de Ouro, em razão de sua eloquência inigualável, né? Inigualável. Nós temos Jerônimo 340 a 420, foi o mais erudito de todos, estudou literatura e oratória em Roma. Agostinho 354 a 430, que é o nome mais ilustre desse período. Aí nós temos a igreja medieval, não vamos falar tanto, mas essa igreja medieval, ela vai desde a queda de Roma em 476 até a queda de Constantinopla. Aí nós temos aí o progresso papal, o termo papa significa simplesmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito. Esse termo era usado para qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma. E como Roma era, pelo menos de nome, a capital do império, a igreja e bispo desta cidade logo se viram a imposição de destaque. E aí nós temos a origem e o desenvolvimento do papado, é uma outra história, né? Mas a lista dos principais bispos consta destes nomes: Lino, Cleto, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, não estou dando as datas aqui, Sisto, Telésforo, Higínio, Pio, Aniceto, Sóter, Eleutério. Temos datas aí, né, importantíssimas, mas eu não estou citando. Vitor, 193 a 202, parece ser o primeiro a procurar estabelecer a autoridade papal além das fronteiras de sua igreja. Temos Cipriano, bispo em Cartago, durante o pontificado de Cornélio Estevão, contribuiu bastante para fortalecer a autoridade do bispo de Roma. Estevão, 253 a 257, procurou forçar as demais igrejas a seguir o costume romano quanto ao cálculo da data da Páscoa. Temos muitas situações aqui, temos Sinícios, Inocêncio, Celestino, Leão I, Gregório I. E a história da igreja, ela continua, uma história linda, uma história maravilhosa, que nós vamos continuar depois fazendo outras lives sobre a história da igreja. E interessante também, vou falar sobre a vida monástica da igreja, eu vou fazer live sobre isso, tá? Aí nós temos a igreja reformada, nós temos 5 grandes nomes da igreja. Os albígenes foram os puritanos, que surgiram em 1170 no sul da França. Eles rejeitavam a autoridade da tradução e distribuíam o Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, a adoração de imagens e as pretensões sacerdotais. E o Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição contra eles. Então vocês observem, a perseguição da igreja continua.
Os valdenses apareceram ao mesmo tempo, em 1170, com Pedro Valdo, que lia e explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Eles foram perseguidos cruelmente, expulsos da França. Apesar das perseguições, eles seguiram firmes e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. Nós temos João Wycliffe, ou Wycliffe, nascido em 1324, recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela. Era contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho meros símbolos. Ele traduziu o Novo Testamento para inglês e os seus seguidores foram exterminados por Henrique V. João Hus, nascido em 1639, foi um dos leitores de Wycliffe, que pregou as mesmas doutrinas, especialmente ele proclamou a necessidade de se libertar da autoridade papal. Foi excomungado pelo Papa e então retirou para alguns esconderijo desconhecido, né? Temos Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominiciano em Florença, e a grande catedral enchia-se de multidões ansiosas para ouvi-lo. E muitas apostasias surgiram nesse período. Em 310 nós temos a reza pelos defuntos, 320 uso de velas, 375 culto dos santos, 431 culto à Virgem Maria, 503 obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa, 850 o uso da água benta, 993 canonização dos santos, 1073 celibato sacerdotal, 1184 instituição da Santa Inquisição, Santa Inquisição, né? 1190 venda de indulgências, 1200 substituição do pão pela hóstia, 1215 dogma da transubstanciação, 1229 proibição da leitura da Bíblia, 1316 instituição da reza Ave Maria, 1546 introdução aos livros apócrifos, 1870 dogma da infabilidade papal, 1950 a Ascensão de Maria. Aí nós temos, então, a Igreja Reformada, que desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, em 1648. Portanto, pessoal, trouxe para vocês aqui uma visão geral sobre a igreja perseguida, a origem da igreja, o que os apóstolos enfrentaram, toda uma história da igreja aí. E essa igreja atual, nos 3 séculos, nossa atenção deve dirigir-se principalmente para as igrejas do período da Reforma. Pouco depois da Reforma apareceram 3 grandes grupos: os elementos romanistas, que procuravam fazer amizade e a nova união com Roma; o anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas moderadas estabelecidas nos reinados de Henrique VIII e da Rainha Elizabeth; e o grupo protestante radical, que desejava uma igreja igual às que estabeleceram em Genebra e Escócia. Esse último grupo, ele ficou conhecido cerca do ano 1654 como os puritanos, e opunha-se de modo firme ao sistema anglicano do governo da Rainha Elizabeth. E por essa razão muitos de seus dirigentes foram exilados. Os puritanos, eles estavam divididos entre si, e uma parte mais radical era favorável à forma presbiteriana, e a outra parte desejava a independência de cada igreja local, conhecido como independentes ou os congregacionais. E apesar dessas diferenças, eles continuavam como membros da igreja inglesa, não é? Aí nós temos, na luta entre Carlos I e o parlamento, os puritanos eram fortes e defensores dos direitos populares. E pelo movimento iniciado pelos puritanos, surgiram 3 igrejas, a saber, a presbiteriana, a congregacional e a igreja batista. Vejam, a igreja, nós temos aí o movimento wesleyano, que despertou clérigos e dissidentes
para um novo poder na vida cristã. A igreja na Inglaterra, que é a igreja episcopal, foi a primeira religião protestante a estabelecer-se na América do Norte, e em 1579 organizou-se um culto sob a direção de Sir Francis Drake, na Califórnia. E o estabelecimento permanente da igreja inglesa data de 1607, na primeira colônia inglesa, em Jamestown, na Virgínia. E a igreja da Inglaterra era a única forma de adoração reconhecida no início na Virgínia e em outras colônias do sul. As igrejas dos Estados Unidos tornou-se o nome oficial de igreja protestante episcopal. E a igreja, ela reconhece bispos, sacerdotes e diáconos. Uma das maiores igrejas existentes na América do Norte é a denominação batista, a qual conta com mais de 20 milhões de membros. Seus principais distintivos são que o batismo deve ser ministrado somente àqueles que confessam a fé em Cristo, por conseguinte, as crianças não devem ser batizadas e que a única forma bíblica de batismo é a imersão do corpo na água e não a aspersão ou derramamento d'água, né? Os batistas são congregacionais em seu sistema. Aí nós temos muitas outras igrejas surgindo. Vamos vendo o movimento crescendo, vem o movimento pentecostal. Depois, em 1910, nós temos a Assembleia de Deus no Brasil, a maior igreja pentecostal de todos os tempos, que foi fundada em 18 de junho de 1911, na cidade de Belém do Pará, né? Capital do estado do Pará. Toda a sua história está marcada através de curas, milagres, acontecimentos extraordinários. É uma igreja fundada pelos missionários Daniel Berg Gunnar-Vingre, este ex-pastor de Swedish Baptist Church, Igreja Batista da Sueca, de Menominee, Michigan, nos Estados Unidos, foram os apóstolos tomados por Deus para o lançamento das primeiras sementes do Senhor em solo brasileiro, né? E a igreja cresceu, a igreja alcançou a sociedade. Hoje a igreja é muito grande, de uma forma maravilhosa. A Assembleia de Deus é o maior movimento de caráter da organização das Assembleias de Deus. Foi descrito como por um ministro presbiteriano, o qual declarou que na organização predomina o mesmo espírito que predominava na igreja wesleyana. Contudo, existem algumas diferenças, pois as Assembleias de Deus não só ensinam a necessidade do novo nascimento, a santificação pessoal, mas também o batismo com o Espírito Santo. E assim a igreja cresceu e nós estamos aqui como igreja pregando a palavra do Senhor. Vejam, pessoal, que eu trouxe para vocês. Comecei falando sobre a igreja perseguida, né? O desenvolvimento da igreja, então eu dei aqui uma boa aula. A igreja perseguida, entenda a realidade hoje. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, que vocês tenham aprendido bastante e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Grande abraço.